Lucas capítulo 16, do versículo 27 ao versículo 31, que diz: Então replicou: Pai, eu te imploro que o mande à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhes respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Então aqui está a palavra, querido irmão, amigo, mais um sinal. Deus vai mostrar o caminho. Ele vai tocar no meu coração. Jesus vai me dar um sinal para saber a verdade. O Espírito Santo vai me revelar. Ele não vai me deixar ser enganado. Estas e outras afirmações parecidas são extremamente comuns e usadas muitas vezes para adiar decisões ou fugir de responsabilidades em relação à vontade de Deus. Ao invés de se esforçar para entender a palavra de Deus, a pessoa confia em algum sinal ou revelação especial e ainda particular para iluminar seu caminho. São assim os pensamentos das pessoas nos dias atuais. Elas recusam examinarem as evidências dadas e pede mais um sinal divino. Alguém diz: Deus vai me dar o caminho, me mostrar esse caminho, Ele vai tocar no meu coração, Jesus vai me dar um sinal para saber a verdade, o Espírito Santo vai me revelar, Ele não vai me deixar ser enganado. Irmãos e amigos, há algum problema nisso? Com certeza. Atitudes como estas são características de pessoas rebeldes que não querem aceitar a vontade de Deus. Vamos considerar alguns exemplos bíblicos. Por exemplo, mande alguém dentre os mortos para falar com a minha família. Depois de negligenciar a vontade de Deus durante toda a sua vida, um homem que vivia no conforto de suas riquezas se encontrou no tormento da separação de Deus, quando Abraão negou qualquer alívio do seu próprio sofrimento. Então, os pensamentos deste homem condenado voltaram para os parentes ainda vivos. Pediu que Abraão enviasse alguém dentre os mortos para falar com eles. Abraão recusou, dizendo que não ajudaria, pois já tinham evidência suficiente para evitar o destino do tormento. O pedido do rico e a resposta de Abraão. Rico, entre aspas, porque ali ele estava pobre, miserável, cego e nu, lá no inferno aprisionado. Replicou ele: Eu imploro, meu pai, que eu mande minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dês testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhes respondeu: Se não ouvirem a Moisés e aos profetas, tampouco deixarão persuadir-se, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Outro ponto importante para a gente observar: mostre um sinal no céu. Jesus já estava no final do seu ministério. Os últimos 3 anos da sua vida foram dedicados à apresentação da vontade divina aos homens. Ele realizou milagres, ensinou seus seguidores e respondeu às dúvidas e críticas dos críticos. Alguns religiosos chegaram a Jesus com um pedido. Queriam ver um sinal do céu. Jesus ficou frustrado com eles e recusou o sinal que lhe pediram. Ele comparou a sua ressurreição, que aconteceria pouco tempo depois, com a aparição de Jonas vivo depois de ser jogado no mar.
observemos que está em Mateus capítulo 16, versículo 4, disse: uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. Mateus capítulo 16, 4, se não acreditassem nas evidências da ressurreição, outro sinal não lhe faria diferença. Outra coisa importante: se descer da cruz, creremos. Então, durante a agonia de Jesus na cruz do Calvário, os sinais, eles queriam ver. Os inimigos do Senhor se achavam fortes e vitoriosos. Não admitiam que o sacrifício de Jesus fosse um ato de amor para oferecer a salvação até para os mesmos homens que pediram sua morte. Essa é a grande consequência e incerteza do homem não olhar para a palavra, não aceitar o sacrifício do Senhor. Acharam na crucificação mais uma oportunidade para zombar de Jesus. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: ó, tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedifica, salva-te a ti mesmo, se és o Filho de Deus, e desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas e anciões, eles escarnecendo diziam: salvou os outros, não salva a si mesmo. É rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse: sou filho de Deus. Mateus 27, 39 a 43. A triste ironia deste desafio é que Jesus poderia ter descido da cruz para dar o sinal que pediram, mas desta maneira não teria cumprido sua missão para salvar os mesmos pecadores que os blasfemavam. Jesus continuou com aquele sofrimento. Jesus continuou com a sua obra redentora na cruz do Calvário, para que eles pudessem no futuro se arrependerem, como nós também hoje, muitos, não todos, porque nem todos querem, mas muitos têm se arrependido, como é o meu caso, é o caso de muitos que estão pregando a palavra de Deus verdadeiramente. Então Deus já nos revelou todas as evidências, provas e respostas necessárias para chegarmos à fé e à salvação. Ao invés de pôr Deus à prova, meu irmão, pedindo mais sinais, é preciso encarar essas evidências e responder ao nosso Deus, que se revelou, que ama e que quer, que aceita como Senhor e Salvador da sua vida. Mais um sinal, Jesus disse que não tem mais outro sinal, a não ser aquele de Jonas. Assim como Jonas passou 3 dias no ventre de uma baleia, lá nas profundezas das águas, assim também o Filho do Homem passará 3 dias na sepultura. Irmão, amigo, Jesus Cristo, nosso Salvador, ele fez de tudo. Fez o que nós precisávamos. No entanto, nós, homens, mulheres, pessoas aqui na terra, o deixamos de lado. Nós o refutamos. Nós o ignoramos. Nós deixamos de aceitar o sacrifício do Senhor. Quantas pessoas que deveriam estar adorando a Deus. Uma cidade como esta, cidade de Esperantina, um dia de hoje, sexta-feira, que chama sexta-feira de Quaresma, que eles chamam. Nem carne para vender não tem, porque estão adorando quem? Jesus Cristo? Seria? De forma alguma. Apenas preceitos, ensinamentos errados da Igreja Católica. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Pelo contrário, a palavra de Deus diz que existe na terra para ser sacrificado, para que o homem seja alimentado em termos de animais. Os animais que é para se consumir. Foi dado ao homem uma visão, veio um lençol e disse, uma voz do céu: Pedro, mata e come. E ele disse: não, Senhor, de modo algum eu comerei nada imundo. A sua voz lá do céu: não faças do comum o que Deus já purificou. Então, meu irmão, não existe esse negócio de quaresma, disso ou aquilo, não. Existe um homem arrependido, um coração voltado para Deus, como está lá em João 3:3. Ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo. Isso é que é a verdade, é aceitar a palavra, viver o evangelho e nada de religião, principalmente uma religião que só leva o homem para o inferno, adorando imagens de escultura. Já chega, meu irmão. Será possível? Que tristeza, que angústia na alma de um homem
pregar a palavra diariamente para as pessoas, e essas pessoas, cada dia que se passam, ficam mais coração duro, igual o coração de Faraó, quando não deixava o povo sair da sua jurisdição para ir à terra prometida. É o que nós vivemos hoje, uma situação lamentável. Aqui está a palavra do Senhor, as pessoas pedindo sinal. Alguém diz, Deus vai me mostrar o caminho. Está que Deus vai me mostrar. Não é assim que ele diz? Outro diz, não, falei com o meu Deus, ele vai tocar no meu coração. Jesus vai me dar um sinal para saber a verdade, para que eu entenda. O Espírito Santo vai me revelar, ele não vai me deixar ser enganado. Não é assim que as pessoas com ironia falam, mas aí está a palavra de Deus. O que aconteceu foi que aquele homem rico foi para o inferno, clamando, pedindo por socorro pela sua família. Lá do inferno, sabendo que irmãos iriam também para lá. Então pediu, mas a súplica dele foi atendida. Sabe por quê? Porque lá já estava condenado. E outra coisa, é que aqui já tem quem pregue. Se você não aceitar essa palavra que nós pregamos, você está perdido. É o que está escrito na palavra de Deus. E de pregar o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. Jesus falou isso. Marcos capítulo 16, versículo 15 e 16. Versículo 17 diz que os sinais seguirão os que creem. Em meu nome curarão os enfermos, expulsarão os demônios, farão maravilhas. Coisas abençoadas acontecem. Bênçãos acontecem na vida daqueles que estão sempre recebendo a palavra de Deus. Mas aqueles que estão distantes, aquelas pessoas que querem sinais, não tem mais sinal. O sinal é o evangelho, é você receber o que está escrito. Oremos para que Deus tenha compaixão de todos nós. Soberano Deus, maravilhoso Pai que está no céu, te peço aí o nome de Jesus Cristo, Pai, que o Senhor venha abençoar todos aqueles que nos ouvem neste momento. Ó Deus, que o Senhor faça grandes maravilhas através da tua palavra, Senhor, e que eles venham acreditar nesse evangelho, como disse Paulo, que é o poder do Senhor para a salvação de todo aquele que crê. Te peço e te agradeço em o nome de Jesus que vive e reina eternamente.